trazendo de novo, porque eu acho que esse lance de professor, de chefe, é muito presente na nossa sociedade. Os abusos que acontecem dentro dos espaços de trabalho, quantas mulheres são Exato. assediadas, abusadas, estupradas E a gente não interpreta, às vezes, essas comunicam. pessoas como figuras de autoridade. Sim, na Às verdade, vezes até figuras paternas. Na verdade, eu acredito que no meio de negócios, principalmente, em boa parte das empresas, no meio empresarial, é muito normalizada É normalizado. a traição, A sabe? traição. Tem ambientes muito mais saudáveis, sabe? E que você se sente realmente confortável em estar, porque você entende que existe ali uma colaboração, existe um espaço de comunicação, existe... E tem lugares que, assim, no passado eu já trabalhei, e eu falava, cara, se eu falar qualquer coisa de qualquer pessoa aqui, Sim. eu vou ser demitida amanhã, sabe? E é normalizado isso. Principalmente meio de telemarketing, Uhum. sabe? Que é muito movimentado, sabe? Que entra gente, sai gente. Ali é um antro. Sério, é um meio que, cara, é muito bizarro como Sei lá, tem meio gente de vendas. pisando em cima de gente. Vendas no geral. No trabalho você aceita coisas que você jamais aceitaria Na sua em vida qualquer pessoal, outro ambiente. Sim, mas é Você isso. aceita o seu chefe passando a mão em você, você aceita racismo velado muitas vezes, né, no meio Exato. empresarial. É o chefe que ele é gay, portanto, a gente imagina que ele deveria ter uma amplitude, né, para as questões do que são as lutas dele, respeitar a luta de outras pessoas, mas não, ele é um homem gay, ele vai ser machista, ele vai ser racista, assim, sabe? É o lugar onde vem o nosso dinheiro, né? E o poder, ele tá atrelado ao dinheiro. Assim, esse ambiente tóxico, ele é muito normalizado, como você disse. E assim, se a gente pensa num ambiente de vendas mesmo, sabe? Seja em shopping, seja por telefone, seja por onde for. É tão normalizado você passar a perna em outra pessoa que é uma coisa louca, sabe? Porque você tá olhando pra sua carreira, você tá olhando pra sua ambição, você quer que o seu vá pra frente, pra isso você pisa na cabeça das outras pessoas. E é isso, são relações que a gente não aceitaria na nossa vida real. Sim. Só que a gente ainda chama essas pessoas de amigos e colegas de trabalho e relações. Finge, sorrir e dentro da empresa. Nossa, e no ambiente de vendas é muito, muito fácil de ocorrer outros abusos também. Sim. De abuso sexual, de abuso psicológico, de abuso... Eu falo que, assim, 50% da minha saúde mental ficou nos 2 anos que eu trabalhei como telemarketing, gente. Porque, sério, é um meio muito bizarro em todos os sentidos, No assim. geral, é muita pressão, né? Eles colocam... Eu odeio isso em chefe. Quando eles colocam no funcionário uma responsabilidade quase que maior do que a do próprio chefe. Tipo, oi, Cacau, estou te contratando, mas assim, ó, você não vendeu 5 mil a mais, então eu não sei se eu consigo te pagar se a gente continuar assim. E aí vem essa pressão, vem essa... Cacau, você é a responsável pelo dinheiro que entra. Sendo se que ele essa não tá traição entrando, você não tem é que ir só... embora. Sendo que o dinheiro, ele... Na boa, não é exatamente o funcionário que traz. Já existe o dinheiro, já existe o patrocínio. Eu já caí nessa falácia de, você não tá se pagando aqui dentro dessa empresa, tá? Você não tá pagando seu próprio salário aqui dentro. Do tipo, você não tá vendendo tanto quanto o seu salário CLT vale. Sendo que esse tipo de traição, ele não é só... antiético, ele é ilegal. Isso, eu trabalhei com ele nessa mesma empresa. A gente ganhava R$700 por mês e eles não pagavam vale transporte. Como que a gente não tava se pagando? Não, eles não estavam pagando. Tipo, comigo já aconteceu de, sei lá, no dia do pagamento, a dona da loja falar que não vai ter o pagamento porque não teve tantas vendas aquele mês. Eu falei, tá bom, ô vagabundo, então você tá vivendo por mês? Tipo, você tem um negócio, você tem franquias espalhadas pela cidade e você não vai me pagar porque esse mês eu não vendi. Então acaba com o seu negócio, mulher. Então vai você trabalhar pra alguém, porque não existe essa coisa. Mas e são questões que são normalizadas. Normais. Nossa, no dia seguinte tava lá. O máximo que a gente fazia era meter uma falta.
Capitalismo Que ainda era selvagem. descontada do salário também. Entendeu? Então, assim, pegando um pouco de tudo que a gente hablou até aqui sobre essas traições que elas vêm disfarçadas pelas relações que somos desde sempre ensinados que nós precisamos manter, né? Olha, você precisa manter a relação com a sua mãe mesmo que ela só se empenhe em te deixar para baixo. Você precisa perdoar essa pessoa mesmo que ela tenha te roubado, te extorquido, te manipulado. Então, assim, o ambiente familiar, ele é um ambiente de muita sensibilidade, mas que as coisas ainda acontecem e que a gente, como pessoa incomodada com a situação, que não cabe a quem não tá incomodado, né, gente? Nós, pessoas incomodadas com a situação, nós precisamos investigar em todas as nossas relações quais são os nossos limites e estarmos bem com eles para que caso a gente seja questionado, falar, então, mas o meu Exato. limite é esse. Eu não tô mentindo para você, não Eu tô acho- fingindo que eu sou sua grande parceira. Eu tô deixando claro que a gente tem um limite por conta disso, disso e disso. Eu acho que principalmente na relação familiar, se você conseguir chegar na página 2 e discutir sua relação com a sua família abertamente e honestamente, beleza. Se não, porque a gente sabe que é muito difícil, você tem que se resolver. Tem que resolver Minimamente. consigo mesmo. Porque a outra pessoa ela vai continuar gerando os mesmos problemas Mesmos se ela se problemas. colocar não se Exatamente. resolver com ela. Pro ponto do trabalho, assim, é lógico que é um pouco mais difícil porque você depende daquele dinheiro para sobreviver. Sim. Então, às vezes você você tá. sobrevivência mesmo. Você tá preso naquele contexto que te fode mentalmente, porque é necessário que você esteja ali, mas o conselho que eu dou pra todo mundo que tá infeliz com o trabalho, assim, procura outro lugar. Sim. Se você não tá bem, não acredite, porque assim, a gente já teve chefe que falou que era melhor não fazer faculdade pra continuar trabalhando, porque assim ia crescer Já mais aconteceu. rápido. Já teve lugar que Gente, falou. Já teve chefe que olhou pra gente e falou assim: não, vocês não vão conseguir emprego em nenhum outro lugar porque vocês não têm experiência. Se vocês não continuarem trabalhando aqui, só daqui a um ano vocês vão conseguir emprego em outro lugar, porque é só assim que vocês vão conseguir experiência. Enfim, a gente olha, já ouviu tanta coisa. Em um dos primeiros empregos que eu trabalhei também foi assim, um negócio bizarro que foi esse de R$700 que não pagava vale transporte. A gente praticamente pagava pra trabalhar, pra falar a Sim, verdade. Sim, Porque a gente sim. chegava na empresa às 9 da manhã, saía às 9 da noite. isso porque a gente também poderia fazer, tipo, trabalho. Parte do nosso trabalho também era, se a gente quisesse, porque era venda, né? Então a gente também poderia ir em loco pra pessoa que a gente tava vendendo o produto / serviço. E só era pago. Isso era pago. Nossa, hoje tá difícil o português. Bem. Só era pago a passagem se você realizasse a venda. Senão você tinha que ter tirado Então do bolso você mesmo. atravessava São Paulo Olha, e se você não fechasse a venda, você tirava do seu bolso. E aí a gente ficava lá Então das não era 9 só a ida e volta do trabalho. A gente ficava lá das 9 da manhã até as 9 da noite. Aí eu aguentei ainda quase um ano na empresa. Fiquei um tempo ainda. Adolescente, né? 16, 17 anos, qualquer coisa é coisa, enfim. E é exatamente isso. Eles também procuram gente muito nova pra explorar. E porque não tem Ai, experiência porque não de tem outros. experiência. Quero E aí, falar. só finalizando aqui. E aí, no dia que eu fui pedir demissão desse lugar, a minha tia foi junto. Minha mãe foi junto, porque assim, eu tava saturada, assim. Sim. Eu lembro muito claramente da menina do RH, que era pra ser a pessoa que dá o suporte emocional, né? Olhar pra mim e falar assim: você tá desistindo do trabalho porque você é fraca. Quando você entrou, eu sabia que você não ia ficar muito tempo. Quero falar sobre esses chefes, sobre esses superiores. Assim, gente, vocês vivem como se as pessoas não enxergassem vocês. Vocês contratam sempre as pessoas com a mesma faixa etária, desvalorizando quais são as necessidades dessa pessoa, paga mal, coloca pra trabalhar muito mais do que pra pagar e vem com essa historinha do vamos crescer junto na empresa. Vocês já sabem que a única pessoa que vai crescer na empresa é você que criou a empresa, é você que vai pegar todos os lucros e aí às vezes está lucrando horrores pra pagar R$1.200 a pessoa que vai trabalhar de segunda a sábado, das 9 às 10. Se você me conhecer,
já passa longe, que já virou vergonha, tô dando papo. E fica por aí como se fosse a chefe, um puta chefe. Aí a funcionária não pode ter um problema, que vem o terror psicológico do você não vai vir porque a sua filha passou mal. Então talvez a gente tenha que estar vendo. Então, vamos lá, vamos se ligar. Isso entra não somente como a questão da quebra de confiança, né, no sentido traição, como a falta de ética mesmo, sabe? Sim. A falta de moralidade. Falta de humanidade. Falta de Sim. humanidade. Então, essa questão do trabalho, ela é um pouco mais complexa. Mas assim, gente, confiem. Existem lugares bons de trabalhar. Existem Gente, empresas que se Sim. importam com sua saúde mental. Existe. Existem empresas Acredite. que... Acredite, se você tá Procure. num lugar fudido, É difícil de procura. encontrar. Muitas difícil. vezes Mas é um existe. lugar que às vezes não é que ele vai conseguir te pagar o dobro do que você precisa, mas às vezes é uma pessoa que vai entender que você tem um filho, que você é uma mãe solteira, que você é uma adolescente pegando esse começo da fase adulta e é agora que você precisa Vai- de suporte mesmo. Vai respeitar a lei trabalhista. sabe? Você vai É o poder, básico. você vai poder tirar férias. 30 dias por ano. É Então, o mínimo da CLT, mas às vezes nem isso você consegue, entendeu? Exato. Então, assim, para todas as relações, estejam de olhos abertos, não caiam nas mitologias que vão te fazer não questionar As o falácias. porquê você tá se colocando, principalmente depois que você já se sentir mal, gente, saibam. Sentimento encruado, ele cresce. Uhum. E quando ele explode, E se você sobra parar pra de quem não olhar tinha pra nada a ele, ele ver. vai se transformar num monstrinho. ele vai se transformar num monstro e quando ele vier à tona, você não vai saber nem o que fazer. E aí, às vezes, é um trauma de infância que estourou dentro de um relacionamento, que estourou com o seu chefe. Então, Salve família, se você gostou desse corte, não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão todas na tela, e também de apoiar a gente na nossa campanha do Apoia-se, se possível. Curta, comente, compartilhe e faça a mensagem do copo meio cheio pra frente.